A semeadura da soja, temporada 2024-25 no Mato Grosso, está praticamente encerrada. Ao todo, são 12.560.000 hectares semeados em todo o estado. E a maior preocupação dos produtores agora é com ataque severo de pragas. E o MIP, Manejo Integrado, é a melhor alternativa. E quem vai nos falar melhor sobre o MIP é o Dr. Rafael Pita, pesquisador científico, entomologista e chefe adjunto de pesquisa da Embrapa Agrosilvio Pastoril em Sinop, aqui no norte de Mato Grosso. Qual é a melhor estratégia para o produtor utilizar agora nesse início da planta que a lavoura está estabelecida? Rafael, obrigado aí pela sua participação. Opa, Chico, prazer sempre estar batendo esse papo com você e com o pessoal de casa. Passou a preocupação com a chuva, começou a chover, agora a preocupação do produtor muda, né? Sempre elas vão mudando e agora a preocupação é com praga. A gente veio de um período seco muito restritivo e normalmente em situações assim, Pacheco, quando começa a chover e estabelece as culturas, a gente tem algumas explosões de população de praga. Comumente no começo da cultura da soja, as lagartas chamam mais a atenção. Seja aquela lagarta elasmo que ataca a planta logo no comecinho e mata a planta. Então, por exemplo, o tratamento de semente é uma estratégia interessante. Nessas primeiras áreas que são semeadas, e principalmente em áreas de areia, Pacheco. Arenosas. Isso, áreas arenosas. E as primeiras áreas a serem semeadas, normalmente você tem problema com lagarta elasmo. Então, um bom controle de planta daninha antes do estabelecimento da cultura e o tratamento de semente com inseticida registrado para lagartas tem uma eficiência muito boa. Outras lagartas que também ocorrem comumente nesse comecinho da lavoura, lagartas Spodoptera, do grupo das Spodopteras, e Helicoverpa. São essas lagartas que logo no comecinho é que causam a preocupação para o produtor no estabelecimento da cultura. E agora, para fazer esse monitoramento, o produtor tem que estar ali acompanhando para ver como é que está o comportamento da sua lavoura, né? Para ele identificar as pragas, batida de pano é uma alternativa. Exatamente. Né? Como é que funciona a batida de pano? Monitoramento é fundamental para qualquer tomada de decisão, Pacheco. Tomar decisões de controle que se envolve custo e até desbalanço, depois você gerar mais problemas com pragas no futuro, por causa desse desbalanço, elas têm que ser tomadas em função de dados. E a melhor forma para isso é fazer o monitoramento seguindo o que a pesquisa já estabeleceu, que ali você tem uma real dimensão da infestação de praga. Para a soja, é o pano de batida, aquele tradicional com 1 metro de comprimento, porque aquilo representa de fato o que vai ter de infestação na lavoura e tem que ter alguns cuidados. Numa soja pequenininha como essa aqui, não dá para usar o pano de batida. Sim. Então o produtor, é importante ter em mente, o amostrador, ele pegar 1 metro, fazer no ponto de amostragem 1 metro, e nesse 1 metro avaliar as plantas que tem. Por exemplo, numa soja pequenininha como essa, ver se tem a lagarta elasmo, que eu comentei, trips, pode acontecer, principalmente em anos secos. Então, nesse comecinho é planta a planta. Quando ela estiver maiorzinha, com alguns trifólios já, aí usa o pano de batida, e aí isso vai até o fim da cultura. Nos últimos anos, observa-se que determinadas espécies estão criando resistência às aplicações. E aí, como é que funciona isso? É uma preocupação que ela é crescente. Resistências, primeira coisa a gente precisa pontuar. Resistência é um processo natural. Quanto mais eu exponho, ou seja, o inseticida, se for aquele mesmo grupo químico, mais eu seleciono. Ele vai se adaptando ao meio. Vai selecionando os adaptados, né? Vamos citar Darwin aqui. E qual que é a melhor estratégia para você reduzir ao máximo essa possibilidade da resistência? Manejo integrado de praga. Porque quando você trabalha com manejo integrado de pragas, você monitora, toma decisão de controle em função do teu monitoramento, da tua amostragem. Ou seja, quando realmente precisa. Quando você faz essa ação, naturalmente você aplica menos do que quando você trabalha com aquelas pulverizações já programadas. Então aí já é um bom passo. Outra estratégia para combinar, o uso do controle biológico. E hoje em dia facilitou muito a vida
do produtor, porque você tem muitos produtos à base de controle biológico que é com a praticidade igual ao do químico. É abrir o rótulo, colocar no tanque e aplicar. Estou falando de controle microbiano. E o próprio uso de parasitoides, por exemplo, também melhorou demais hoje com o uso do drone. Então aquele gargalo que era o operacional de fazer as liberações, hoje a gente já venceu essa fase. O que a gente precisa agora é avançar. Mas resumindo, um bom monitoramento, aplicação realmente quando é necessário e o uso do controle biológico junto, dentro das estratégias do controle químico, elas vão ajudar em muito a reduzir esse problema da resistência. Diminuir as aplicações contribui demais para o meio ambiente, né, Rafael? Exato. Tem um benefício já de cara que é a redução do custo. Todo mundo quer produzir com um custo menor, naturalmente. E o outro ponto é o que você comentou, que é a parte ambiental. Quando se aplica somente quando é necessário, você tem um benefício para o meio ambiente, preservação de inimigos naturais, melhoria da biodiversidade. Isso traz resiliência ao ambiente. Em tese, você tem menos ataque de pragas, tem essa possibilidade. E a sociedade hoje começa a cobrar isso também, Pacheco. A importância da agricultura na preservação da biodiversidade. Estando num país tropical, a gente tem um papel fundamental para isso também. Esse outro benefício que a agricultura tropical pode promover, trabalhando com as boas práticas, manejo integrado de pragas, para ajudar também na conservação da biodiversidade, que é o que o mundo está olhando hoje também. Ok, Rafael. Obrigado aí mais uma vez pela sua participação. Prazer. Acabei de conversar com o Dr. Rafael Pita, chefe de pesquisa da Embrapa Agrosilvopastoril. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco.